Boa tarde, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para trazer uma leitura no livro de Romanos 9, de 6 a 18. Mas nós não queremos abordar todos esses versículos, né? Todos esses versículos de 6 a 18. Nós queremos chamar a atenção aqui para o filho da promessa, né? E no versículo 13, a palavra vai dizer assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aleluia. Então, esta passagem do versículo 13 está sendo citada para a gente se referir a esse filho da promessa, né? Então, o filho da promessa, ele é uma nova criatura, né? Nós temos algumas passagens no livro de Gálatas, se não me falha a memória aqui, queria abrir para os irmãos. Gálatas 6, 15 a 16, onde ele vai falar: pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E 16 ele diz: e a todos quanto andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aleluia. Então, o filho da promessa a que Paulo se refere, né? Para Paulo, o Israel de Deus contém cristãos, tanto circuncisos como incircuncisos, né? Para Paulo, os dois povos se tornaram um só povo, né? Então, isto é, uma nova criatura. No versículo 5,17 de 2 Coríntios, ele vai dizer, o apóstolo Paulo mesmo ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é uma nova pessoa. Então, 2 Coríntios vai falar isso, do que Cristo é em nós, né? E assim, que se alguém está em Cristo, nós somos o quê? Nova criatura. Pelo simples fato de eu estar andando com Cristo, eu me torno uma nova criatura. Então tudo todas as coisas antigas do meu passado já passaram, né? E eis que todas as coisas se fizeram novas com Jesus. Então é isso que Paulo quer falar para nós, como filho da promessa, né? Que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o segundo ponto nosso, ele vai dizer que o mais velho servirá o mais novo. Então, versículos 11 de Romanos 9, aleluia. Deixa eu abrir aqui novamente, Romanos 9. O que ele diz lá? Romanos 9, 11, 13. 11, 13. Ele diz:
e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E o 12 ele vai dizer o seguinte: e fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. E o 13 ele vai dizer, né? Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aleluia. Então, amados, na nossa vida, Deus ele tem um propósito divino para todos nós, né? Para todos nós ele tem esse propósito, né? Que foi realizado antes do nosso nascimento. Então, nós, na verdade, fomos eleitos para servir a Cristo, né? Então, eu preciso saber disso, que eu sou uma pessoa eleita e que hoje eu sirvo a Jesus Cristo. Então, minha vida hoje é para servir a Cristo. Se nós formos verificar essas verdades no livro de Efésios 2:8-9, ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. Não. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então, foi Deus que providenciou isto para mim e para você, né? Então, nós fomos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé. A fé, né? E ele ainda vai dizer mais que isto não vem de vós, é dom de Deus. E nem de obras, para que ninguém se glorie. Então eu fui salvo por causa da graça do Senhor ter me alcançado. Não é por obras, não é por eu fazer obra, não é por eu estar envolvido com obra, né? Então isso aí nos chama muita atenção. O nosso terceiro ponto, ele diz que Deus é justo, né? Então Romanos 9:14, ele vai dizer, se nós abrirmos lá em Romanos 9:14, 9:14, ele vai dizer, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. O 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aleluia! Então, Deus, ele é justo por causa dessas coisas, né? Então, no livro de Deuteronômio 32:4 também ele diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque, né, todos os caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e é reto. Aleluia! Glória a Deus, né? Porque nós sabemos que nós podemos confiar nesse Deus justo e nesse Deus reto. Aleluia! Ele usa de misericórdia. Aleluia! Então, no versículo 15:16, ele diz que ele usa de misericórdia. Como eu já li, né, o 15, eu vou ler o 16. Ele diz assim, ó, assim pois, não depende de quem quer
ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aleluia! Deus seja louvado, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aleluia! E é isso que nós estamos fazendo, é anunciando o nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre que nós lemos, sempre que nós ensinamos, sempre que nós abordamos a palavra do Senhor, o nome de Jesus está sendo levado. Então, Deus estende a sua graça salvadora e gratuita para as pessoas que são moralmente incapazes de qualquer esforço aceitável. Aleluia! Romanos 1,18 e Romanos 3,20, ele diz isso para nós: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, nós temos que nos manter íntegro com a verdade de Deus e com a justiça de Deus. Aleluia! Nós não devemos andar praticando a mentira, nós não devemos estar praticando a injustiça com ninguém. Então, em 3,20 ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Aleluia! Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aleluia! Então, Deus levantou Faraó para mostrar o seu poder. Então é isto que diz lá no versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó: por isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aleluia! Para nós concluirmos esta palavra, nós queremos falar que, portanto, Deus é quem usa de misericórdia, né? Ele nos ama, Ele nos quer sempre o melhor, né? Mas Ele também endurece a quem Ele quer. Aleluia! O versículo 18 ele diz: logo, tem Ele misericórdia. E nós finalizando agora, dizemos: Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Então é esse Deus que nos ama, que quer o melhor para nós, que quer que nós andemos nas suas santas palavras. Então, se nós fizermos assim, nós seremos abençoados grandemente pelo Senhor. Aleluia! Então, que a gente possa ser sempre obediente à palavra do Senhor. Aleluia! Amém a todos vocês. Esta é a minha palavra desta tarde para todos vós. Amém.